E voltamos a falar do Estúdio Móvel CBN na Expoingá 2025. E o público que visita o pavilhão localizado ao lado do pavilhão azul, onde há diversos trabalhos educativos apresentados por departamentos da Universidade Estadual de Maringá e outras instituições, se depara com um tema muito preocupante: a gigantesca quantidade de resíduos plásticos que são descartados pela população nas cidades, poluem os rios e isso vai parar nos oceanos. Isso porque nem todo mundo tem a consciência de preservar o meio ambiente e uma simples embalagem plástica jogada no rio acaba causando um dano considerável, pois demora muitos anos para se degradar. O setor rural, no entanto, faz do Brasil uma referência mundial quando o assunto é a destinação correta de embalagens vazias de defensivos agrícolas. E, historicamente, a região de Maringá está entre as primeiras no país a apresentar uma solução que já há várias décadas resolveu o problema dos descartes no campo. Hoje, para se ter uma ideia, cerca de 95% das embalagens de defensivos agrícolas utilizadas no Brasil têm uma destinação correta. E Maringá é também um importante centro de reciclagem desse material. Para falar sobre isso, o Estúdio Móvel CBN recebeu aqui na Expoingá o diretor executivo da Associação dos Distribuidores de Insumos e Tecnologia Agropecuária, ADITA, Valdir Bacarim. Boa noite, Valdir, seja bem-vindo. Boa noite, Rogério, boa noite a todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês aqui e vamos tentar trazer alguma boa informação aí, que eu acho que temos bastante coisa para falar. Não há exagero algum, né, Valdir, quando a gente afirma que o Brasil é um exemplo mundial na destinação de embalagens vazias de defensivos agrícolas, né? Exatamente, não é mesmo, aliás, muito ao contrário, né? Hoje é realmente exemplo para o resto do mundo a maneira como o trabalho de coleta e destinação vem sendo realizado. E nós aqui na região noroeste do estado do Paraná, hoje já bem maior do que isso, mas começamos aqui com a ADITA e hoje já estamos em mais da metade do estado e temos feito essas coletas de forma muito presente, né, de forma muito eficiente para que a destinação seja realizada. A associação, né, a ADITA, que está sediada em Maringá, ela cobre quais regiões do estado do Paraná, fazendo o recolhimento periódico de embalagens vazias? Hoje nós estamos centralizados em Maringá, Umuarama e Campo Mourão, mas hoje nós temos o nosso trabalho de recolhimento itinerante que está fazendo em praticamente toda a região sudeste do estado e parte do sul também, onde nós temos entrepostos de cooperativas que nós estamos fazendo o recolhimento lá. Então hoje nós estamos tratando aí de mais de 50% da área do estado estão com o nosso pessoal fazendo essa coleta. Então a gente tem uma expectativa aí de chegar ao final desse ano com uma quantidade aí em torno de 2.200 toneladas de material recolhido esse ano. Valdir, ou seja, né, o produtor ele vai armazenando em um local adequado essas embalagens vazias na sua propriedade, né, para depois fazer a entrega, é isso? Perfeitamente. O processo ele é feito em várias mãos. E a iniciativa de quando foi criado, né, o programa de destinação, que é o Sistema Campo Limpo, ele veio com esse propósito. Então, as associações, os distribuidores, os produtores rurais, enfim, todos eles participam na medida da sua contribuição, né, para que o processo seja atingido. Então, hoje, o agricultor faz o processo de tríplice lavagem das embalagens e reserva isso até o momento adequado para ele devolver, o momento que fique melhor para ele, lá para ele ir buscar, para a gente estar lá com as equipes para buscar esse material. Então isso existe um prazo legal que é de 1 ano, mas nunca a gente vai deixar de atender com menos, com mais do que isso, é sempre bem menos, aproximadamente 2, às vezes até 3 coletas por ano nos mesmos locais. Então ele está sempre servido da entrega.
Valdir, você falou aí antes da quantidade de embalagem que deve ser recebida esse ano aí, deve ser recolhida esse ano, em torno de 2,2 mil toneladas, Isso, né? Exatamente. E o que engloba esse material aí? São embalagens de que tipo, assim, mais ou menos? Esse material, Rogério, ele é, vamos colocar assim, ele é dividido em algumas tipologias de plásticos. Então, são as embalagens rígidas, que é em torno de 90% do volume, embalagens de 20, de 10, de 5 litros, e aí às vezes até algumas embalagens maiores, 200 e de 1.000 litros, dependendo da localização, e alguma parte das embalagens flexíveis, que são embalagens que são destinadas à incineração já controlada. Então a gente entende que o programa hoje ele abrange todo tipo de material. Então, em se tratando de defensivos agrícolas, não tem escapatória. Tem que levar e tem que devolver e nós estamos lá para recolher. É assim que tem que funcionar. Quer dizer, mas nem todo tipo de embalagem pode ser reciclada, né? Rogério, hoje em torno de 92, 93% de tudo que é devolvido é reciclado, tá? Pode passar pelo processo de reciclagem. Porque existe um acompanhamento disso e porque existe a obrigação da tríplice lavagem. Só não pode devolver realmente aquela embalagem que não foi tríplice lavada, aliás, não pode devolver, não pode reciclar, devolver, ele tem que devolver. E não pode ser utilizada novamente os flexíveis, que são os saquinhos plásticos, rótulo, bula, essas coisas que têm uma destinação realmente direta para a incineração. Mas, de maneira geral, todo o material de embalagem rígida, uma grande maioria dele, é todo ele reciclado, desde que ele esteja tríplice lavado. E aí a Dita faz esse recolhimento e armazena aí nos seus depósitos? Na realidade o sistema funciona, como eu falei, são várias mãos. A nossa mão é a mão do recolhimento, a mão da preparação, de trazer até nas unidades centrais. E com o nosso pessoal de operação nas centrais, então são preparados os fardos, é preparado o material para encaminhamento para destinação. Aí essa parte da destinação é feita pelo próprio INPEV, que depois que está pronto o material, a gente comunica e eles vêm e aí retira esse material para levar para a destinação, seja se for para recicladoras aqui próximas, ou recicladoras em São Paulo, ou mesmo para fazer a incineração em 2 locais no Brasil, que são os fornos controlados, mas basicamente é assim que é o processo de distribuição e de destinação. Tá? O que nós temos ainda para avançar nesse contexto aí de embalagens, nesse recolhimento de embalagens vazias de defensivos agrícolas? Nós temos trabalhado muito duro e agora, principalmente, nós estamos muito preocupados com os desvios. Existe uma preocupação grande com isso. Então, hoje, os trabalhos de educação, o trabalho de divulgação é muito grande para evitar que o agricultor tome iniciativas inadequadas para as embalagens dele. Então, ele tem que saber a responsabilidade que ele tem, ele não pode destinar a embalagem para outra finalidade. Se ele fizer isso, ele corre o risco de estar cometendo crime. Aliás, ele não corre o risco, ele está cometendo um crime, ele corre o risco de ser pego. Então, isso é um problema. E a gente está trabalhando muito porque a gente tem encontrado em alguns locais algumas embalagens de fora, de outros locais, que vêm para dentro da região, e você acaba encontrando, e aí a Polícia Ambiental acaba tendo que tomar providência. Então, isso está sendo feito, mas é um trabalho que precisa realmente muita dedicação para que a gente não tenha, né, esse tipo de escape, vamos dizer assim, e de uma destinação inadequada para essas embalagens. Ao mesmo tempo em que Maringá se destaca, né, no país pelo recolhimento de embalagens vazias, a cidade se sobressai igualmente como um importante centro de transformação dessas embalagens, né? Exatamente. Nós temos hoje aqui em Maringá, né, uma recicladora de porte grande, que consome
uma parte grande do material que nós recolhemos, e essa recicladora, então, ela faz a seleção, a gente entrega o material para eles, já processado, e aí eles fazem a seleção de que tipo de produtos que ela pode fabricar. Existem regras muito rígidas com isso, então eles seguem, né, uma obrigação do próprio Estado que controla, né, os volumes que são destinados, o que é feito, e um dos principais produtos, além dos tubos, das caixarias, de todos aqueles materiais que já a maioria do pessoal conhece, nós temos hoje as embalagens, que são fabricadas também com parte do produto que é devolvido, que nós devolvemos. Então, ela não é 100%, mas ela é utilizada em mais ou menos 80% na embalagem nova, que vai uma pequena quantidade de material virgem para completar o material, para ficar um material adequado para a utilização. Interessante que esses produtos que são obtidos a partir da reciclagem, né, do processamento de embalagens vazias e defensivos agrícolas, se transformam em material de construção, né, que são os conduítes, canalização, canos corrugados. Tubo de esgoto, tubo de tratamento de destinação de água de drenagem, essas coisas. O que não pode é a utilização desses materiais para, por exemplo, tubo de água para consumo humano. Então, isso não, mas os conduítes corrugados para colocação de fiação elétrica, as caixinhas de eletricidade que vão fixadas nas paredes e vários outros produtos que tem, né, que são fabricados a partir desse material, né, dessa resina pós-consumo, que nós chamamos, e que são utilizados, então, com grande quantidade. Voltando a falar ainda, e para completar a entrevista aqui, do problema da poluição dos rios e, consequentemente, né, do efeito que isso tem nos oceanos, causado, sobretudo, pelo descarte inadequado de embalagens plásticas por parte do meio urbano. Já está mais do que na hora, né, Valdir, de lideranças do planeta se debruçarem sobre esse tema. E é exemplo do que faz o agro brasileiro, já de longa data, buscar uma solução plausível, né, para que isso deixe de acontecer, correto? É muito indignante, né, tudo isso, porque a gente observa que as pessoas não se preocupam, né, não existe a preocupação. Então, nós estávamos antes aqui, você estava comentando das ilhas de plástico que estão flutuando nos oceanos. Isso não é piada não, gente, é coisa séria e a quantidade é muito grande. E, portanto, que precisariam ter realmente regras muito mais rígidas para que isso fosse cumprido em relação à população, em relação ao próprio Estado, em relação a dar a destinação adequada e para evitar esse tipo de problema. Infelizmente, hoje, eu arrisco a dizer para você que o meio urbano está pior do que o meio rural hoje, com toda certeza. Conversamos com o diretor executivo da Associação dos Distribuidores de Insumos e Tecnologia Agropecuária, a dita Valdir Bacarim, a quem agradecemos pela gentileza da entrevista. Muito obrigado, Rogério, obrigado à CBN e obrigado aos ouvintes. E a gente espera que um pouco a gente possa contribuir aí com todos para melhoria cada dia de todo o nosso meio ambiente.